está aparecendo, você está sujeito. Tá bom. Já entrou, João Carlos? Cadê a Ana? Ana entrou? Renata entrou? Muito bem. Bom, vamos lá. Então, hoje nós vamos... São 15 filmes, né? Só sobre Deus. É a história de Deus, né? Com Morgan Freeman. E nós já fizemos 10. Hoje vai ser o 11º, que o título é Deuses entre nós. Quer dizer, as perguntas são: existem pessoas que personificam o divino? Pessoas. Eles são escolhidos por Deus? O que as torna diferentes? Que papel elas cumprem em nossa conexão pessoal com Deus? Tem umas 4 perguntas aí boas, né? Então, vamos fazer a transcrição do filme. Então, o Morgan Freeman começa falando da seguinte maneira. Ele diz: existe um papel que me persegue aonde quer que eu vá. Pode-se dizer que é onipresente. É o papel de Deus. É uma ideia comum entre nós que Deus poderia aparecer, mas não com uma auréola angelical. Seria mais como uma pessoa comum, um zelador, um carpinteiro. Jesus não é o único exemplo de encarnação humana de Deus. Os faraós egípcios, os imperadores incas eram todos considerados divinos. Isso faz você pensar: por que pessoas querem ver Deus andando entre nós? Ele fala assim: vou seguir em uma jornada para descobrir como diferentes crenças veem Deus, tomando a forma humana. Vou conhecer uma deusa. Ele está fazendo um resumo do que vai fazer, do que vai ser falado, do que vai ser apresentado. Vou seguir uma jornada para descobrir como diferentes crenças veem Deus tomando a forma humana. Vou conhecer uma deusa vivendo no corpo de uma menina do Nepal. Né? Aí uma pessoa fala: ela é a Kumari, teremos a chance de receber a bênção dela. E ele: vou visitar uma seita hindu cujo Deus andou pela Terra há 200 anos. Aí a pessoa fala: assim como Jesus foi Deus na Terra, e Swaminarayan foi Deus na Terra. Ele: vou testemunhar a vinda de uma série de deuses a Hanoi e vou descobrir uma evidência arqueológica antiga de quando Jesus se transformou em um Deus. E a pessoa fala: aqui está a palavra mais importante para o Deus Jesus Cristo. Ele aí começa. Ele fez essa apresentação, né? Ele aí começa. Há um Deus na Terra que tem bilhões de seguidores. Quem é? Jesus, né? Todo Natal, multidões de peregrinos convergem ao ponto de partida de sua jornada terrestre. Onde que é? Belém. Né? A Igreja da Natividade, na Praça da Manjedoura, lembra? Cristo nasceu dentro de uma manjedoura, né? É construída sobre o local, essa Igreja da Natividade, né? Na Praça da Manjedoura, é construída sobre o local onde os fiéis acreditam que a manjedoura esteve uma vez. O padre franciscano Peter Vasco está me levando ao lugar exato onde Helena, mãe do imperador romano Constantino, acreditava que Jesus tinha nascido. Nossa, ele fica impregnado, disse assim. Aí uma pessoa, esse padre franciscano, responde para ele, quando vê ele assim, muito empolgado com a coisa que está vendo. Ele fala: milhares de peregrinos vêm de todo o mundo até aqui. Vem aqui comigo. Aqui está a manjedoura. Aí o Morgan Freeman: isso é o que procuramos? O padre: estamos no lugar exato onde o Nosso Senhor nasceu. É poderoso, um dos santuários mais sagrados que nós temos. Aí o Morgan Freeman começa a falar, dizendo assim: ó, os cristãos, falando para o grande público, né, já para o padre, os cristãos veneram este lugar agora, mas estou ansioso para entender quando foi que Jesus, o pregador, o rabino,
passou a ser visto como divino. Ele nem sempre foi visto como divino. Quando é que ele passou? A resposta diz, pode estar a 138 quilômetros ao norte de Belém. Vou ver uma descoberta arqueológica tão importante que foi enterrada para proteção quase que imediatamente. Ela foi encontrada em 2005, no início da expansão de uma prisão israelense de alta segurança. Oi, agora a prisão tem segurança na entrada, já que o local foi exposto para um estudo mais aprofundado. O doutor Yonatan Moss, professor de religião comparada, vai me mostrar o lugar. Aí o camarada está recebendo o Morgan Freeman, esse professor Yonatan Moss, né? Ele diz assim, olá. Aí o Morgan Freeman, olá, doutor. Eu soube que tem provas de que os primeiros cristãos acreditavam que Jesus era Deus. Aqui eu fiquei tão entusiasmado que eu acho que eu estou fazendo uma coisa que eu acho que não vai dar tempo. Deixa eu ver aqui. São 235... Não, 249, tira 238, então 11, né? 12 folhas. Eu levei numa primeira, levei 7 minutos. 12, 7, 7, 84. Eu acho que não vai dar muito tempo fazendo dessa maneira, não, porque eu estou lendo a transcrição toda, né? Então, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um apanhado geral, né? Eu acho que é melhor. Então, eles estão fazendo uma escavação lá, né? Mas para ver o quê? É uma sala de oração cristã primitiva. Aí ele leu até que tinha uma coisa no chão, o padre leu para ele, né? Que no fundo no fundo é uma coisa de mulheres. As mulheres é que faziam essa atividade lá, né? Tinha uma mesa, e então eles estão nessa arqueologia, estão vendo esse local, nessa ruína, né? E onde que faziam as celebrações litúrgicas, talvez a Eucaristia, né? Tal. Então eles acreditam naquela questão do pão e vinho, como o corpo e sangue de Jesus, né? E era uma mulher, então, que fazia essas coisas. A maioria era mulher. Quer dizer, a coisa até intrigante, porque ele diz assim, pô, como que a maioria era mulher naquela ocasião que fazia isso? Era. Então, diz assim, aqui ela dedicou a mesa, ou ofereceu a mesa, e aqui está a palavra mais importante, que é Deus Jesus Cristo. Aí o cara, mas não o Filho de Deus? Aí o camarada, o doutor lá responde, somente Deus. Esta é a evidência mais antiga da crença de Deus Jesus, né? Porque, no fundo, eles estavam discutindo ali, primeiro, a evidência de como é que Deus começou a ser divino. Porque ali, naquela mesa, faziam a Eucaristia e tudo, já estavam vendo, então, como Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Então, Deus fazia parte da Trindade. Quer dizer, Jesus fazia parte da Trindade, né? Bom, então teve a ideia de que realmente que o divino para Jesus começou por essa época. Aí ele foi para o Nepal, na capital, que é Katmandu, né? É uma descoberta incrível. 1800 anos atrás, esta casa comum era local de encontro para um grupo de cristãos, a voz dominante sendo de mulheres que atuou na transformação de Jesus, o rabino, o profeta, em Jesus o Deus. Deus se fez carne, e eu diria que isso que deu ao cristianismo sua longevidade. Sim. Porque aí começaram a ver Deus como divino, né? Porque antes, não vendo como divino, não era coisa, vamos dizer assim, que era mais importante, né? Então, quando ele foi para Katmandu, né, que é um local agitado, barulhento, tal, quem vê o filme vê isso, né? Ele vai ver lá, está querendo ver os deuses entre nós, né? Ele vai ver lá o que eles consideram uma deusa viva. Deus não está entre nós, ele vai lá nesse local para ver, o pessoal considera ela uma deusa.
E como é que essa situação é? Né? Teve um embaixador cultural do Nepal que foi ajudar ele e tal, e aí foi mostrar que as Kumari, cada época tem uma Kumari. Essa Kumari é uma garota pequenina, bem pequena, né? E quando ela vai ficando, entrando pela puberdade, um pouco antes, não sei o quê, ela aí deixa de ser Kumari, deixa de ser essa deusa viva, ela só é por essa etapa quando Da criança, infância. da infância. Quando fica Né? mocinha, deixa de ser. E tem umas características assim, ela, por exemplo, ela não pode, ela quase que é imexível, vamos falar na linguagem do Magre. Se ela sorrir para você, você está ferrado. Ela não pode ter nenhuma emoção. E tanto é que é interessante, agora estou largando aqui, estou falando, é que eu me lembro assim, o que é interessante, ela fica num patamar mais alto, né? Ele queria ver, e a pessoa disse assim, não podemos mais fazer mais nada, você faz o seguinte, você vai procurar uma que foi Kumari, entendeu? Ele procurou uma que foi Kumari, que aí podia dizer as coisas para ele. Então ele faz as perguntas, como é que você se sentia, né? E a garota, que ainda é uma garota ainda, ela começa a dizer que... E tem horas que ele faz umas perguntas e ela não consegue responder para ele, fica assim, entendeu? Porque não faz parte do mundo dela, né? E ela fica assim muito... Fala que ela gostava de... Porque hoje ela tem os amigos, e qual é a dúvida do Morgan? E agora como é que você se sente? Você deixou de ser Kumari. Você agora tem esses amigos. Mas os amigos ainda veem ela como Kumari e ao mesmo tempo amigo que brinca com ela, e ela brinca com as pessoas. Mas ele ficou impressionado porque viu assim que ela continua com aquele semblante de uma pessoa tranquila, né? Bom, ele faz várias perguntas, tal, né? Tipo assim, quando ela não for mais uma deusa, o que vai ser? Né? Aí o cara responde, ela chegando à puberdade, a comunidade irá procurar uma segunda criança que a substitua, né? E ela passa a viver em uma família normal. Ela vira só uma menina normal, tal. Bom, aí ele foi para Hanoi. Então, tem mais uma coisa interessante, sabe que essa garota da Kumari, a ex-Kumari, ele pergunta assim, o que ela quer fazer com a sua vida, né? Ela falou que ela ama muito a aula de matemática. Ele disse, eu não gosto nada disso, não sei o que e tal, né? Bom, de qualquer maneira, ele fica impressionado quando vê aquela infância, aquela situação, né? Aqueles anos, que foi 3 anos, ela foi elevada à categoria de deusa, né? Ele acha até o Morgan que aquilo ali é o dharma dela, quer dizer, é o dever dela, né? De cumprir aquilo. Bom, agora foi para Hanoi, a capital cultural do Vietnã. Ele está para ir lá para testemunhar uma cerimônia da antiga tradicional religião chamada Dao Manu, Dao Mao, né? E que uma pessoa é médium. Ela não é muito nova, não, mas assim, não é velha, não. Ela deve ter, não foi falado ali, mas no máximo 30 anos, né? Que é uma média desse Dao Mao, né? E ela começa, porque vem uma pessoa lá junto com ela, que fica acompanhando ela, e ela começa, então, vai se mostrar como médium. Então, começa a receber entidade, em geral era general, se não me engano, né? E esse general começava a dar muitas dicas para ela, e veste uma roupa, tira outra, ela pega uma espada, né? E cada uma tem a sua roupa própria, tal, né? E ela até pega um general que vai dar uma mensagem para essa garota que estava perto dela.
Então, a mensagem que ela dá é que ela vai arrumar uma pessoa que vai casar com ela, tal, né? Então, assim, no fundo, é mais um Deus que está entre, né, o tipo do encontro de hoje é falar os deuses entre nós, né? É mais um tipo de Deus que entra, em termos agora mediúnico, entra no corpo de uma pessoa, tal. E, bom, aí ele vai para a África, ele vai para Etiópia, mas depois ele vai realmente para Jamaica. Eu estou falando assim, Jamaica. E aí tem o Bob Marley, que muita gente conhece, né, do Reagan, né, Reagan, Digam. não Reagan, não é o Não, presidente. reggae. Sabia que está falando É errado. reggae. Né? E a história começa em 1920, né, com um cara político chamado Marcus Garvey, que foi com o João Batista para eles. Mesma situação. Mas os africanos têm que ter uma ideia de ter um Deus, eles têm que ver os deuses. Né? Então, no final das contas, quem passou a ser isso, 88 anos atrás, foi o imperador da Etiópia, o Selassie, né? Que ele mudou a história. Ele trouxe uma certa unidade para a África. Né? E muitos jamaicanos, vivendo sob domínio colonial britânico, se inspiraram na resistência de Selassie aos invasores europeus e o viram como redentor. Né? Então, aí, alguns declararam ele como uma reencarnação de Jesus Cristo. Mais um Deus entre nós. Entendeu? Fala assim, para alguns Deus quer dizer coisa diferente. A primeira coisa que a Bíblia ensina é que Deus é um espírito. Mas esse espírito se manifestou como homem, como ser humano. Selassie era um cristão ortodoxo etíope e nunca alegou ser divino. Mas quando se separou, viram ele, né, como o único rei africano que veio, estendeu a mão, nos deu 200 hectares de terra e tal. Bom, de qualquer maneira, aí lá vai ele para onde? Para Paris. Vai para Notre Dame. Notre Dame. Né? E lá o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar num local que as pessoas acham que ali tem a coroa de espinhos de Jesus. Vocês já viram muitas coisas que é quando você encontra, acho que é com Buda, não? Quem é? Bom, tem um aí que foi um pedaço de cabelo. Acho que também chama até, se não me engano, um pedaço de cabelo. Então as pessoas, essas relíquias, essas coisas, que pode ser para depois o cara estar morto ou não, o Meixo Sama, quando fumava o cachimbo lá dele, o charuto, o cigarro, sei lá, ele deixava uma guimba e o pessoal pegava e se curava com aquilo. O cristianismo já teve várias coisas. Teve a imagem dele. O pessoal disse que ele era o santo sudário, não foi isso? E agora está se falando dessa coroa de espinhos. Entendeu? O pessoal mostra que... E aí vem uma história que... Essa história é longa, né? Porque se foi 2000 anos, 2000 e poucos anos atrás, você imagina. Tem uma hora que eles acham que quem bancou quem deu empréstimo realmente foi o rei Luís da França. Então, quando tentaram falar alguma coisa para ele, ele disse que não, que eu sou o rei mais poderoso do mundo, mas não sou nada comparado ao verdadeiro rei. Minha coroa é de ouro, mas a dele, Jesus Cristo, é a verdadeira, e ela foi feita de espinhos. Então, as pessoas, que Deus está entre nós ali, os deuses, né? Então, depois ele foi para onde? Ele foi para Londres, né? E lá ele foi visitar um templo, mas é um templo que está em Londres, mas do hinduísmo. Quer dizer, a fé hindu estava lá em Londres. Ele foi lá
ele ia ter uma audiência com o líder do mais importante do grupo. Ele agradece, obrigado por aceitar conversar comigo. E o pessoa, ele disse até, ele e milhões, esse sadhu, né? Ele e milhões de seus adeptos acreditam que o supremo Deus do hinduísmo, Brahma, veio à Terra como humano há pouco mais de 200 anos. Mais um. Então ele mora no prédio para ele. Me conte a história de Deus na Terra, do Deus hindu na Terra, esse de 200 anos atrás. Ele diz, para mim existem muitos deuses, mas o Morgan eu achava que existia apenas um. Existe uma entidade suprema, e essa entidade pode assumir muitas formas, olha, é diferente. Entendeu? Quer dizer, o fato de existir muitas divindades não é porque existem divindades separadas, não. É porque ela é manifestação do único Deus que existe, que é o Deus Supremo. Percebeu? É diferente a coisa, né? E ele acha que essa entidade que pode assumir muitas formas, né? Ele acha que essa pessoa que viveu há 200 anos atrás, nome complicado, é Bhakti-Maham Swaminarayan. Para mim, ele é a entidade suprema e última. Para a última, ele é Deus. Então, o pessoal acredita que esse Deus viveu em forma humana no estado de Diana, né, em 1781. Aí diz que ele se manifestou na Terra como ser humano normal, através de uma mãe e um pai para dissipar as trevas da ignorância, para ajudar a elevar a humanidade a um nível moral mais elevado. Cristo também não foi assim? Foi, nasceu de... Mas agora, no caso dele aqui, aos 11 anos, depois que seus pais faleceram, sozinho, descalço, de peito nu, com nada além de um utensílio para beber, uma pequena escritura e uma tanga, ele escolheu uma viagem de travessia pela Índia e viajou, sabe quanto? 12 mil quilômetros. Sabe o que é 12 mil quilômetros? 12 mil quilômetros, você tem uma ideia? Daqui até o Maringá, que é lá no canto lá do Paraná, lá perto das Sete Quedas lá, tem 1.000 quilômetros, mais ou menos. Esse aqui viajou 12 mil quilômetros. Passando 3 anos através do Himalaia, sozinho através de selvas, de montanhas, climas e condições traiçoeiras. E a história, então, do poder dele, da divindade, se espalharam, né? Ele chegou a ser aterrorizado por um leão, e o leão acabou ficando manso perto dele. Quer dizer, isso tudo deu um... Ele passou, então, 7 anos nessa jornada para ver o cenário religioso da Índia e ver onde poderia encontrar aquelas almas que ele iria levar à perfeição. Esse menino de 11 anos, diz o Morgan, que andou por toda a Índia e se tornou supremo, menino de 11 anos, Morgan, que andou por toda a Índia e se tornou supremo, olha o que o cara responde. Não. Ele é eternamente supremo. Ele é Deus. Ele não se tornou Deus. Ele era Deus. E ele é Deus e sempre será Deus. Amor, sempre foi e sempre será. Essa é a verdadeira essência de ter entidade suprema eterna. Assim como Jesus foi Deus na Terra, esse Bhakti-Maham foi Deus na Terra também. Porque ele cresceu como uma criança normal, mas havia milagres acontecendo ao seu redor. Ele trazia coisas para a vida, protegia e salvava pessoas ao longo da vida dele, ou muitos milagres. E vai por aí afora, né? Acho que não precisa falar muito mais para você ter uma ideia. E acho que se deu uma ideia pequena aqui em 25 minutos, deu uma ideia do que é o filme, né? O filme é mais ou menos isso, passeando por esses lugares todos e vendo crenças de que Deus ou estava ali presente, ou existiu há 200 anos atrás, ou até 2000 com Jesus, né? E tem uns que acreditam que existem vários, um politeísmo real, o outro não acha que é um politeísmo, é um monoteísmo que se manifesta de várias maneiras. Esse não é desprezível, porque se você lembrar direito, Meshama diz que o correto de se pensar é ser monoteísta e politeísta. Então
Então você está... Porque quando a gente começa a pensar assim muito, quer ver? Ó, quando você fala, Miroku-san, sim, estou falando em Buda, Cristo e Kannon. Sim. Mas esses três é a mesma coisa. Mas como? Mesma manifestação de Deus Supremo. Assim, mas como? Jesus, Sakyamuni? Não estou falando isso. Não estou falando de Jesus, estou falando de Cristo. Eu não estou falando de Sakyamuni, ou o príncipe Siddhartha Gautama, não. Eu estou falando em Buda. E Kannon? Kannon, quando teve... Para virar Kannon, meu amigo, aí você tem que começar a pensar que o Nitokoto Tachi no Mikoto, depois ele foi... foi o Zonomia no Kami, depois ele foi o quê? Ele saiu lá do Japão, foi caminhando pela China, foi entrando pela Índia, aí se tornou o primeiro Buda, o Buda fundador. Aí que deu origem, criou seu discípulo, que foi o Buda, que é o 24º, que é o Sakyamuni, entendeu? E Cristo está comendo lá do outro lado, no Ocidente. Mas é o mesmo. Bom, dito isso, vamos fazer o que a gente sempre... Que a nossa proposta é começar a colocar alguns trechos do filme e colocar alguns trechos do Meixo Sama em cima desse filme, né? Então a pergunta é o seguinte, ó. Existe um... eu estou vendo aqui, surpresa, que beleza. Antônio Carlos, estava sumido, eu estava como dizendo, será que o Antônio Carlos aconteceu alguma coisa? Não é um braço mesmo. Estou feliz com a sua presença. Pensei que a gente tinha... Será que nós desagradamos o Antônio Carlos alguma coisa? Não pode ser. Não, Antônio Carlos não. Antônio Carlos ele deve estar trabalhando muito. Ele, de vez em quando ele trabalha para burro. Mas está bastante gente aqui. Bom, olha o texto do filme, do Morgan. Existe um papel que me persegue. Onde quer que eu vá, pode-se dizer que é onipresente. Aquilo que eu li para vocês é o papel de Deus, é uma ideia comum entre nós, que Deus poderia aparecer. Mas não como uma auréola angelical, seria mais como uma pessoa comum, um zelador, um carpinteiro. Jesus não é o único exemplo de encarnação, não é o único exemplo de encarnação humana de Deus. Aí ele fala, os faraós egípcios, os imperadores incas eram todos considerados divinos. É claro, aí ele foi para a menina de Nepal, lembra? Foi outra pessoa também, que ele está contando aqui, né? Outra pessoa que apareceu como divino também. A gente não pode esquecer também, em termos políticos, que era o imperador do Japão, na época da Segunda Guerra Mundial, era divino. Olha quanta gente divina tem, né? Aí eu peguei o volume 1 de Deus, que é o tópico chamado Manifestação, eu peguei o item Na Era do Dia, Messias, foi escrito em 4 de fevereiro de 1954, quer dizer, um pouco antes dele começar a ter o AVC dele, né? Ele fala o seguinte, o Deus que o aprisionou se chama, o Deus que o aprisionou se chama Amano Kami. Considera-se que ficou aprisionado durante 3.000 anos. Quer dizer, quem? Está falando de Kunitoko no Tachi no Mikoto. Esse Deus aprisionou ele foi aprisionado durante 3.000 anos. E esse Deus incorporou em Nao Neguchi, que foi a fundadora da Igreja Omoto, no ano 25 da Era Meiji, e ficou muito bravo. Você pensa assim, ficou aprisionado. Lembra, a ideia é mais ou menos o seguinte. Lembra que Kunitoko no Tachi no Mikoto era um deus porreta, né? Lá pela Era do Dia, no final da Era do Dia, então você tem que calcular quando está falando 3.000 anos, é verdade, né? Lá na Era do Dia. Como ele era muito rigoroso, lembra como é que é a história? Que aí esse Deus fez esse. Mas os outros deuses também queriam a prisão dele. Porque na Era do Dia todo mundo era deus, né? Eram homens, mas eram considerados deuses, né? Então ele foi aprisionado
E a gente sabe que essa prisão dele foi dentro do Lago Bill. E se tornou no mundo espiritual como Yamadaio e ficou lá preso. Essas manifestações diversas de Kunito no Tatino Mikoto, que é Deus, Deus Supremo, se manifestou lá também. Depois, quando saiu do Lago Bill e se tornou o espírito guardião de Meixo-sama, sendo o dragão dourado. Tá certo? Bom, então aqui está falando assim, ó, esse Deus, mas ele incorporou em Naudeguti. E Naudeguti não tinha muita condições de receber, quer dizer, o que eu estou falando aqui besteira? Quer dizer, escolheu Naudeguti, como se fosse aqui o que ele estava falando antes, que às vezes podia ser um zelador, né? Podia ser um carpinteiro, como foi, né? E ele escolheu uma pessoa assim, do povão, né? E o problema é que ele falou uma linguagem lá, que bom, vou falar, vou dizer o que ele disse. A sua primeira manifestação foram estas palavras: chegou a época de Ushitora no Konjin, quer dizer Deus dourado do Nordeste, aquele que está aprisionado no Nordeste. Da flor da mexeira que desabrocha ao mesmo tempo nos 3.000 mundos. Chegou a hora do país divino que se inicia com a mexeira e governa com o pinheiro. O Japão é o país divino. Este mundo não vai para frente se Deus não tomar conta. O bambu representa os países estrangeiros. Eu disse assim, os maiores detalhes dessa história toda, vocês viram lá no ensinamento Meixo-sama chamado Japão é o país do espírito, que foi escrito em 8 de abril de 1953. Aí, como Naudeguti começou a gritar com um vozeirão, quer dizer, não era ela, ele começou a gritar com um vozeirão, acharam que ela estava louca e foi levada para a polícia, ficando detida de 20 a 30 dias. Esse foi o início da Igreja Omoto, para você ter ideia, né? Mas o cerne da questão é esse, que Deus, quando se manifesta, já se manifestou como carpinteiro, né? por essa vertente aí, também se manifestou, e já foi também manifestado com Nitoko no Tatino Mikoto, né? Bom, eu agora fiquei com um probleminha. Eu pensava que tinha feito e não fiz. Eu esqueci de tirar a cópia e agora não posso fazer nada. Se eu fizer alguma coisa aqui, eu desligo, não tenho que desligar para tirar a cópia. Bom, de qualquer maneira, eu posso botar na íntegra depois aí para vocês verem e tal. Mas eu destaquei, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Você está aqui, porque às vezes eu boto um vermelhinho, apontando aqui. Se eu encontrar esse vermelho, eu me lembro do que eu quis chamar a atenção. Deixa eu ver se tem. Será que eu não botei no vermelhinho agora aqui? Eu boto uma cruzinha, eu faço qualquer coisa para me lembrar o que eu tenho que falar. Parece que não tem mesmo. Ah, tem uma aqui. Tem uma hora que ele fala assim, quer ver? Está dizendo, o menino de 11 anos que andou por toda a Índia, lembra? Se tornou supremo. Aí a pessoa diz assim, é aquela conversa. Não, ele é eternamente supremo, ele é Deus, ele não se tornou Deus e tal. Aliás, isso que eu falei, eu já chamei a atenção, né? Que você olhar a questão como o politeísmo monoteísta, né? Bom, como eu não vi as outras, então não vai dar tempo para falar disso. Não dá tempo, não tem lembrança para isso. Vamos nas possíveis perguntas que as pessoas possam querer fazer, né? Vamos ver como é que está isso aí. Eliane Carneiro, Marcos Dias, Luiz Amando, Diniz Zema, Lidiane Muniz, tal, Iris Rodrigues, Antônio Carlos, Flávio Rio, Nilma, vai para aí fora, tem Renata, tem gente, Ana, João. Bom, a minha esposa que sempre quer fazer pergunta, adora fazer pergunta. Não quer fazer uma consideração? Nada. Deixa eu ver aí.
Alguém aí daqui tem alguma... Bom, enquanto isso, eu vou falar mais um pouquinho para ver se alguém escreve alguma coisa, se quiser. O problema é esse, quer dizer, nós... Acho que era bom não ter perdido o que foi ontem. Se as pessoas puderem... Foi ontem? Não, anteontem. Anteontem eu São Paulo. fiz... Hein? Do São Paulo. Não, eu tentei mostrar do- a nossa proposta para 3 mas anos. ficou verde, né? Foi Ficou aquele. verde, mas eu espero que as pessoas tenham visto. Eu botei escrito, para quem não... Até botei escrito, ele está aí, visível, para ver, para a pessoa entender qual é a proposta aos 3 anos. Eu estou com uma ideia, não sei se vai dar muito certo. Tenho que falar com o cara aqui. Que nós vamos nos reunir para fazer umas comédias e tal. Eu talvez avise a vocês aí. Eu não sei se faço só aberto para vocês pegarem. Não vou fazer com muita gente, não, porque custa mais caro, entendeu? Então a gente fazer com menos pessoas mesmo, mas de qualquer maneira, fazer um dia assim que a gente torne um dia agradável entre a gente, assim. Para quem gostar desse tipo de humor, porque às vezes tem gente que não gosta de ver humor assim. Eu tive muita gente que vivenciou isso, né? Não gosta de humor, que tem a palavrão, que tem essas coisas e tal. As pessoas não veem que isso faz parte do mundo e se torna engraçado. Então, engraçado é. Pô. Então, pronto, alivia aí e vê as situações que existem. Eu pinto muitas situações que existem, expressando da forma que as pessoas acham graça e tal. Né? Aí depende do nível de cada um, né? A gente não consegue achar graça, né? Não consegue achar graça, né? Nem que seja para nível superior, não consegue achar graça mesmo. A vida dela não tem muita graça. Então a pessoa é meio carrancudo, sei lá o que e tal. Né? Bom, estou aqui enfeitando o pavão. Acho que se alguém tiver uma pergunta de qualquer coisa, né? Vou continuar lembrando que hoje eu já acabei o volume 8, que eu disse que estava fazendo literatura. Estou começando o volume 9, começando não, já estou já no meio já. Mas hoje tive que fazer outras coisas, então não deu tempo de me dedicar a isso. Né? Escrevi uma coisa que acho que se as pessoas tiverem vontade, dê uma espiada, que estou falando sobre a arte dos artistas no momento brasileiro atual tal. Então, eu escrevi bem, eu acho que falei até um pouquinho de que poderia ser essa literatura, esquentei um pouco falando de Dostoiévski, né, tal. Bom, está escrito. Eu acho que ninguém resolveu perguntar muito, eu acho que o cemitério está funcionando, né? Certo? Tá? Bom, então eu não sei se eu vou fazer algum, porque esse fim de semana eu ainda tenho que ir ao Rio, eu não sei se eu vou poder fazer alguma coisa mais, mas se eu puder eu já começo fazendo alguma coisa, tá bom? Sem jogo do Fluminense? Não, o meu problema agora é que eu acho que que o Flávio está aí, eu acho que a gente vai se dedicar para ver se a gente cuida né, dos nossos problemas. Então vai demorar um pouco, eu vou perder um pouco de mais tempo, ou ganhar mais tempo, não sei, tá bom? Ganhar mais tempo. Bom, então, até a próxima, pessoal.